Noite, a paz de Jesus para vocês, amém? Muito bom estar aqui. Eu não vou dizer para vocês que eu também sou jovem, porque eu não sou. Eu tenho 44 anos e só pareço ter menos quando a pessoa me olha bem de longe e tem problema para enxergar. Mas, poxa, é tão bacana chegar num sábado à noite e encontrar uma juventude interessada, se bem que eu não sei do interesse de todos aqui, né? Onde tem tanta menina simpática, sempre tem alguns rapazes assim, interessados por Cristo, mas também, amém, vocês sabem o que eu estou dizendo. Queridos, muito obrigado mesmo. Jonatas é uma bênção, amém? Eu gostaria também de ser pastoreado por eles. Poxa, vocês têm um privilégio. A gente combinou de eu estar falando algumas coisas sobre ele para ele ter me trazido aqui. Mas, gente, Deus abençoe muito a vida dele, a vida de vocês. E eu queria apenas uma pequena biografia. Sou natural de Niterói, cidade onde eu morei menos tempo. Morei mais tempo em outros lugares. Aos 20 anos de idade, tem alguém com 20 anos aqui, por curiosidade? Tirando as meninas, os rapazes podem levantar a mão. Menina não diz a idade. Amém. Aos 20 anos de idade eu me converti. Eu fui morar num outro país, ouvi o Evangelho, fui visitar uma igreja e ouvi a palavra de Deus, me converti ao Senhor Jesus e voltei. Aí a minha história foi completamente alterada, como vocês cantaram aqui hoje sobre essa mudança. E foi uma mudança radical. E a primeira pessoa que eu ganhei para Cristo foi minha mãe, com 49 anos de idade na época. Entregou a vida dela a Jesus e aí se deu uma caminhada. Como eu disse, sou natural de Niterói, mas foi o lugar que eu morei menos tempo. Há 1 ano e meio, eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos, não trouxe, porque primeiro eu venho para ver primeiro o pessoal, antes de trazê-la. E ela tem 15 anos, e a Beatriz de 10 anos, uma figura, as duas, me perturbam bastante, mas filho é uma bênção, mas demora muito para sair de casa, mas enquanto estão lá, Deus nos abençoe. E minha família, nós voltamos para Niterói para plantar uma igreja na cidade, pela graça de Deus, depois de 1 ano e 5 meses, já realizamos 2 batismos, um menino de 14 anos e um homem de 78 anos. Aprove a Deus salvar um adolescente e um idoso. Um que está começando a vida e o outro que já está chegando a chamar o número da senha dele. Está quase chegando a hora de alguém falar bingo lá em cima. Mas a gente, como não tem controle sobre essas coisas, né? Às vezes de 14 vai antes. Mas a questão é a seguinte... Quem se identificou, Deus sabe todas as coisas. Meu querido, 1 ano e 5 meses se passaram. Hoje nós temos 41 adultos lá, por volta de 7 adolescentes e uma média de 10 crianças. Orem, Igreja Redenção. É uma visão aportuguesada do go. Go, né? Esse verbo to go, pensando aí, porque eu descobri que para vir para essa igreja tem que ter pelo menos o básico em inglês, né? Então, o go, a nossa igreja, a sigla dela é IR, Igreja Redenção. Então a gente está com uma questão mais aportuguesada, mas pretendemos fazer alguns cursos e quem sabe no futuro sermos uma church go, né? Mas queridos, minha biografia é só essa, não tem muita coisa não, tá bom já. Torço para o time mais querido do Brasil, com uma das maiores torcidas, Botafogo, e olha a alegria do pessoal, sempre, né? Gostam de zoar as pessoas, né? Os cristãos sempre foram perseguidos, irmãos, é assim mesmo. Eu sempre fui botafoguense, mas depois que eu entrei na igreja, ficou claro que é um time de crente. Lembro, primeira reunião de oração, ouvi alguém gritando o nome do meu time: Botafogo, Senhor, Botafogo. E aí eu falei, não, Deus confirmou, vou continuar a torcer para esse time. Tem um menino lá na igreja que joga no time do Botafogo, ele tem 9 anos de idade, Mateus, tadinho. E eu estou com tanta esperança que esse menino
persevere. Ele é um craque, né? Mas está com 9 anos, né, irmãos? Ainda tem um tempo aí. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 18. Eu queria ler a partir do verso 18. Podem permanecer sentados. Abram sua Bíblia. Ou acessem a sua Bíblia, né? Capítulo 18, verso 18 do Evangelho de Lucas. Eu gostaria de ler alguns versos e na esperança de que Deus aplique a palavra dele às nossas vidas. E aqueles que chegaram aqui encantados com o Senhor Jesus, saiam deste lugar mais encantados ainda. Os que chegaram desinteressados, saiam daqui impactados pela glória, pela beleza e pela verdade revelada por meio do Evangelho. Amém? A palavra de Deus diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Até aqui, querido. Feche os seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Oração nunca é demais. Vamos orar a Deus neste momento, vamos falar com Ele. Ó Deus, aqui estão pessoas que já te conhecem. Alguns aqui foram criados, ó Deus, num lar cristão, mãe piedosa, pai piedoso. Alguns tiveram até o privilégio e têm de terem avós cristãos. Mas há também pessoas aqui que os pais não professam a fé no Senhor, vêm de um lar dividido. Ó Deus bendito e santo, aqui estão pessoas interessadas e desinteressadas, gente que te conhece intimamente e gente que ainda não conhece o Senhor intimamente. Aqui estão pessoas, e pedimos agora em nome de Jesus, que o Senhor inunde esse lugar com a tua gloriosa, santa e real presença. Ó Deus, não permita que esta reunião seja tão somente o cumprimento de uma agenda religiosa, mas que haja, ó Deus, corações aquecidos na medida que a tua palavra estiver sendo exposta. Mentes sejam iluminadas e pessoas sejam desafiadas a viver para a tua glória em todas as áreas da vida. Senhor, nós pedimos a tua maravilhosa bênção, porque cremos que o Senhor é bom, e o Senhor quer, deseja e abençoa o seu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, ou o seu celular, ela no seu celular aberta,
não acessa o Facebook. Eu vou procurar ser rápido aqui para você não me perder, né? Nós não perdermos a conexão aqui, tá? Entendeu? Conexão, me perder, né? Irmão querido, alguns demoraram para pegar, hein? Irmãos, cada geração tem a sua demanda, o seu desafio. Algumas coisas que a minha geração precisou ouvir, não necessariamente você precise ouvir. Eu particularmente desconfio que as coisas não mudaram ou não mudam tanto em algumas áreas da vida. Em outras áreas, sim. Por exemplo, um historiador chamado Leandro Carnal, ou Carnal, com K, ele diz que essa geração é a geração, pela primeira vez na história, onde você depende, como nunca, um adulto como eu, depende de uma criança de 7 anos ou de 8, no meu caso de 10 anos, por causa da questão tecnológica. A questão tecnológica fez com que os adultos dependessem de crianças, às vezes de um garoto de 5 anos, ele é refém de um menino de 5 anos, e o garoto o chantageia. Não, eu conserto o seu celular, baixo esse aplicativo, mas eu quero isso e aquilo. Você é refém às vezes na sua própria casa. Irmãos, tudo bem que isso é verdade, mas tem algumas questões que não mudam, algumas perguntas que sempre serão feitas. É por isso que eu acabei de ler uma história que ela tem quase 2000 anos, e temos condição de entendê-la, tirar alguns princípios e aplicá-los hoje no século 21. Por isso a Bíblia, por favor, nunca olhem para ela como um livro antigo, empoeirado, que não tem o que dizer ao seu coração. Tudo bem que ela pode não te ajudar a baixar determinados aplicativos, não te dar orientação nessa área, porque não foi escrita para isso. Mas no que ela se propõe a falar, ela fala com maestria e graça. E a Bíblia tem basicamente um objetivo. A Bíblia é a biografia de Deus. A Bíblia revela Deus. E uma das imagens que nós temos, uma das metáforas sobre Deus é que Deus é luz. Então, quanto mais eu me aproximo e conheço essa luz, mais eu recebo luz e passo a me conhecer. Então, se você quer ter um profundo encontro com você, como você funciona, porque você tem inveja, porque você tem raiva, porque você dá o nome de trauma para todos os acontecimentos que ocorreram no seu passado, haja o que houver, o livro que você tem que conhecer para saber mais a teu respeito é a Bíblia. E vamos lá então, porque eu vim aqui bisbilhotar a vida de um jovem e compartilhar com vocês. Está aqui no capítulo 18. A Bíblia fala que um jovem rico, na verdade riquíssimo, se aproxima de Jesus com uma pergunta. Uma pergunta que eu confesso a vocês, geralmente não é feita por jovens. Como é que eu vou herdar a vida eterna? Para você se preocupar com o tema vida eterna, ou você está sendo visitado por um sentimento de morte, ou você é um paciente terminal. Eu tenho um amigo que trabalha no INCA com pacientes terminais de câncer. Eles fizeram uma pesquisa, 73% das pessoas que recebem a notícia de que estão com câncer, e alguns já recebem avançado e realmente tem que ser colocado para ele que, a não ser que haja um milagre, ele vai morrer, 73% passam a pensar em Deus. Mas alguns até aquele momento, Deus não faz sentido.
Na verdade, muita coisa não faz sentido quando nós somos jovens. Tanto que tem alguns assuntos que eu confesso a vocês que eu não trato, nem coloco na pauta para tratar com o jovem. Porque alguns jovens, que tem assunto que só diz respeito a determinadas fases da vida. Não tem jeito, a vida é assim. O que eu aconselho vocês é que quando vocês ouvirem alguma coisa de alguém mais velho, e não fazer sentido naquele momento, guardem aquilo. Porque pode ser que daqui a 10, 15 anos, aquilo faça sentido. Mas não necessariamente algumas coisas conseguem ser captadas por vocês. É normal. Criança, adolescente, início de juventude. Vocês têm determinadas leituras de mundo que são diferenciadas. Inquietudes, ansiedades diversas. Então preste atenção, eu estou com um texto aqui que um camarada bem resolvido financeiramente se aproxima de Jesus com essa pergunta: mestre, ou bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, eu não sei exatamente o que o motivou a procurar Cristo, mas eu sei que a pergunta está aqui. E a partir de agora, eu quero apresentar a vocês as seis palavras que Cristo apresentou nesse texto. Cristo fala 6 vezes, e cada uma delas tem um propósito. E eu gostaria de provocá-los nessa noite para você dar uma parada, né? Para refletir, não necessariamente entendemos a inquietação daquele rapaz, porque não dá, o texto não me diz o que aconteceu. Mas para você pensar no porquê você está inquieto, no porquê você não está preocupado com esse assunto, está vivendo a vida como se realmente você fosse senhor do tempo, da sua história. E ainda que você esteja numa igreja, e eu sei que essa igreja prega a palavra de Deus, pode ser que você ainda não parou como deveria para prestar atenção nesse assunto, vida eterna. E o tema, ele é bem simples. É impossível você se salvar. Esse é o tema da nossa reflexão. Então vamos lá. Primeira colocação que Jesus usou está no verso de número 19, quando Jesus diz assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ele chega para Jesus e fala: bom mestre. Jesus dá essa resposta. Primeiro Jesus faz uma pergunta: por que me chamas bom? E depois Jesus mesmo responde: olha, ninguém é bom senão Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está querendo saber o que aquele jovem, ou como aquele jovem o interpreta. Jesus quer saber quem ele é para aquela pessoa. Vocês lembram que Nicodemos, para os íntimos Nico, se aproximou de Cristo dizendo: bom mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus olha para Nicodemos e fala assim: olha só, eu quero dizer o seguinte, quem não nascer de novo não pode ver. Aí você fala assim: ué, não estou entendendo. Jesus recebeu um elogio e parece que ele, ao invés de dizer obrigado, ele parece que não gostou do que ouviu. É verdade, Jesus não gostou. Por quê? Porque Nicodemos colocou Jesus no nível dos grandes mestres. Ele colocou Jesus no cardápio dos grandes pensadores e disse: Deus tem que estar com você. Ele não disse: você é Deus. Preste atenção, Jesus não é, eu não posso adjetivar Jesus bom, legal, bacana, e pensar nele como apenas mais um grande homem existente. Jesus tem que ser para mim, porque ele é, independente de mim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega,
o caminho, a verdade e a vida, o Deus encarnado, a verdade revelada, o rosto de Deus. Jesus não pode estar na lista dos mais. Tem gente que, com ar de espiritualidade, fala: Jesus está entre os grandes líderes da humanidade. Que isso? Meu Jesus não pode estar em lista nenhuma, Ele é único. Presta atenção, esse jovem, diante do que Cristo falou, Jesus revelou uma coisa interessante: ele não se aproximou de Jesus percebendo Jesus como Deus, ele se aproximou percebendo Jesus como mais um. Bom mestre. Bom mestre é Jonatas, bom mestre é Henrique. Jesus é Deus. Mas aí, irmãos, como ele fez uma pergunta, e Jesus gosta de responder perguntas, Jesus gosta de perturbar o nosso coração, porque Ele nos ama. Então Ele gosta de nos perturbar para nos acordar. Você sabe que Jesus não gosta de ninguém dormindo fora de hora, né? No Antigo Testamento tem um camarada que foi dormir quando era para ficar acordado. O nome dele é Jonas. Jonatas não, Jonas. Jesus, ele é chamado por Deus para ir para Nínive. Ele escuta e vai para Tarsis. Entra no navio, vai para o porão e vai dormir. E pega no sono. Às vezes, irmãos, é interessante isso. Tem gente que fala: nossa, ó, se você se afastar de Deus, meu irmão, sua vida vai ficar terrível. Depende do camarada. Tem gente que se afasta e vai dormir. Ele foi dormir. O que Deus faz? Capítulo 1, verso 4. Envia um vento para agitar o mar. O navio fica desesperado, todo mundo desesperado, dentro da tripulação. O capitão vai lá acordar Jonas. Acorda, rapaz, e clama ao seu Deus. Irmãos, interessante isso. Deus não deixa a gente dormir. Você pode ter um plano para a sua vida, mas Deus tem outro. O seu plano é dormir, o de Deus é te acordar. Então preste atenção. Jesus chega para aquele jovem que chegou para ele: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus chegou e falou: olha só, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Verso 21, ele olha para Jesus e diz: irmãos, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Queridos, isso aqui é uma coisa séria. Por quê? Por que Deus nos deu os mandamentos? E por que Ele nos dá mandamentos? Por que Deus revelou a lei? Deus não revelou a lei essencialmente para eu cumprir. Preste atenção nisso. Quando Deus se revela dizendo que Ele quer que eu faça algo, muito mais do que eu, Glauter, fazer, Deus quer que eu me conheça e saiba a minha real motivação. O que os 10 mandamentos revelam? Se eu botasse aqui agora os 10 mandamentos e pedisse para vocês olharem para eles, sabe o que vocês tinham que ver aqui na frente? A imagem de vocês. Porque os 10 mandamentos revelam o que está no meu coração. Por que Jesus pregou a lei para ele e não o evangelho? É bom você saber disso. Esse rapaz não ouviu o evangelho, tá? O evangelho é o que Deus dá. A lei é o que Deus pede. Por que Jesus deu a lei? Porque ele chegou falando: o que eu tenho que fazer? Aí, irmãos, o que Deus fez? Jesus fez. Jesus colocou a lei no ombro dele. Era para naquele momento, ele ouvindo aquilo, ele dizer assim: poxa vida, eu não tenho cumprido os mandamentos. Eu conheço os mandamentos, mas eu não consigo cumprir.
tem misericórdia de mim. Era para ele se curvar. Ao invés dele se curvar, ele levantou. Irmãos, preste atenção numa coisa. Sabe qual é um dos grandes perigos que eu e você corremos? Grande perigo. É a gente se achar bom, porque a gente não faz uma porção de coisas. Por exemplo, quem aqui fuma maconha? Não levanta a mão agora não. Quem aqui mantém relação sexual com o namorado e com a namorada? Nem olha para o lado, irmão, que vão descobrir, vão desconfiar de você. Quem aqui é escravo da pornografia? Quem aqui fala mal dos outros? Fala mal da amiga? Você viu o cabelo dela hoje? Você fica com raiva. Quando ela recebe um elogio, nossa, ela está linda hoje. Mas você reparou que ela é baixa, né? Nossa, como é que ela... Olha que roupa linda. Mas você viu o cabelo? Você maledicente. Qual é o grande armadilha que nós podemos cair? Que a igreja pode cair? Que pastor pode cair? É a gente achar que por não fazer uma porção de coisas, que são aqueles pecados que nos entregam socialmente, porque tem pecado que você apronta a vida toda, ninguém vê. Aquele carnaval lá em Iguaba. Na minha época era igual, nem sei como é que está hoje. Em Búzios, Rua das Pedrinhas, você conhece cada pedrinha ali. Não, preste atenção nisso, porque isso é importante. Ser cristão, por mais que isso seja desconfortável para o senhor legalidade, na terra da moralidade, ser cristão não é comportar-se da maneira correta. Porque se ser cristão é andar na linha, Jesus não precisava ter vindo aqui. A lei já tinha sido entregue para nós. O que Jesus veio fazer aqui? Turismo? A Bíblia diz que a lei é aio. Ela é como alguém que está levando a criança para a escola. Ela tem um propósito. Qual é o propósito de todo o mandamento de Deus? Quando a Bíblia diz para mim, Glauter, ame Andréia. O homem deve amar a esposa, Andréia é minha esposa. Andréia, seja submissa a Glauter. Tanto Glauter quanto Andréia não cumprem esses mandamentos. Mas por que, pastor? Porque nós somos pecadores. E eu não posso ser salvo pela obediência a essas coisas. Não posso. Mas o Senhor se preocupa em obedecer? Claro que eu me preocupo, porque a lei revela a vontade de Deus. Só que a lei não me salva. Então aquele jovem, quando ouviu aquela mensagem, era para ele baixar a fronte. Era para ele ficar constrangido e falar, cara, eu sou pecador. Eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou pecador. Eu não preciso adulterar para ser chamado de adúltero. Eu não preciso roubar para saber que no meu coração existe o desejo de me apropriar do que não é meu. Amado e querido irmão, nessa noite eu quero que você saiba que quando Jesus falou para aquele jovem, você observa esses mandamentos. E aquele jovem falou, claro, aquele jovem estava revelando que realmente ele queria ser senhor da sua própria vida. Mas aí Jesus fez o quê? Terceira fala de Cristo. Aí é o golpe de misericórdia. Contextualizando, é o mata-leão de Cristo naquele jovem. Ele falou, bem, já que você cumpre os mandamentos, então vamos aplicar isso. Sabe aquele cara que conta para você que faz e acontece? Aí você fala assim, pô cara, então vamos lá, né? Porque se você é esse cara, camarada que fala, rapaz, eu jogo muito, hein? Tem um futebolzinho aí? Rapaz, me largar no campo, ainda mais se me derem a 10, aí é o que eu cresço.
vou para o meio campo, distribuo jogada. Aí você fala, rapaz, tem uma pelada aqui na igreja tal dia, vamos lá? Rapaz, se eu não tivesse com um problema nessa perna, desde os 6 anos de idade, você ia ver o que ia acontecer. Preste atenção nisso, o que Jesus Cristo fez com aquele jovem? Conhecedor do coração dele. E ele faz isso agora com você. Ele fala, bem, se você é tão bom assim, então eu vou pedir para você fazer uma coisa só. Você vai vender tudo que você tem. Depois você vai pegar o dinheiro e vai dar para o pobre. E depois você me segue. Você não acha isso estranho, não, essa fala de Cristo? Porque aqui Jesus está pregando a salvação pelas obras. Jesus nunca mandou alguém segui-lo fazendo primeiro boas obras e depois que você passar na prova, você me segue. Por que Jesus Cristo fez isso com esse jovem? Para denunciar o ídolo do coração dele. O que é o ídolo do coração? É aquilo que governa a sua agenda. Os ídolos são tão diversos. Alguém já disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolo. Você sabe que depois que o homem pecou, e aquele momento que ele peca, é importante observar, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e falou, não coma. Até antes de comer, como é que o homem era governado? Pelo propósito de Deus e pela voz de Deus. Deus dizia para o homem o que era bom e o que não era bom. No momento que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem está dizendo para Deus, a partir de hoje, eu decido o que é bom e o que não é bom para a minha vida. Eu decido. Esse jovem, Jesus falou isso com ele, para revelar a visão dele, da vida, a crença dele, que governava a agenda dele. Irmão, você quer saber o que uma pessoa crê? Assista o Batman. Ah não, pensei que o senhor ia orientar para ler a Bíblia. Não, é que tem uma cena no Batman que eu acho fantástica. Batman, eu não sei quantos, é que toda hora tem uma versão do Batman, né? Mas é aquele begin, né? O começo mesmo. Tem um momento que o Batman está aprontando todas, né? O não vestido de Batman, quando ele estava sem aquela capa e a cueca por cima da calça, que é um absurdo, um super-herói que não sabe se vestir, igual o super-homem também. Ele encontra uma mulher e ela fala assim, ele está acompanhado de 2 mulheres, um milionário, né? Não o Batman. Por que você está agindo assim comigo? Ele pergunta para ela, falou, não, eu estou vendo a forma como você está se comportando. Ele falou, mas não é bem isso que você está vendo. Não é, eu não sou assim. Ela fala, mas é isso que eu estou vendo. Irmão, eu quero dizer para você, para com esse negócio de achar que você não aparece nos seus atos. Eu lembro da avó do goleiro Bruno, dizendo, meu neto é bom, o que atrapalha ele são as más companhias. Se tem uma geração que tem desculpa para as coisas, é a nossa geração. Eu estava vendo como as conversas se dão assim, ó. Você bateu nela? Não fui eu. Ela me provocou. Você assaltou ele? Mas ele passou com uma bicicleta nova. Você está engordando? Não, o sanduíche engorda. Mas quem é que come esse sanduíche? Ou ele voa na tua direção, você sai correndo, um sanduíche do Burger King atrás de você, você desesperado. Irmãos, preste atenção, essa geração, a de vocês, a que eu estou vivendo também, é uma geração que odeia responsabilidade. A gente não quer assumir a responsabilidade. É uma geração profundamente voltada para
para representação. A gente coloca símbolos na gente para representar alguém ou algum sentimento. A tatuagem é um sinal. A questão de você ter ou não ter é saber por que você tem. Sabe quais são as pessoas que mais consomem roupa de surfista? É gente que não vai à praia. Por quê, pastor? Porque ao botar a roupa, ele tem uma sensação que ele é Medina. Ô cara, eu me sinto como se eu tivesse em pipeline, dropando e botando para dentro. Isso tem viciado vocês. Vocês usam determinadas coisas para terem sensações. O produto em si. Venda de carro. O que tem? Eu vou vender um carro. O que tem a ver aparecer uma mulher seminua? A ideia não, com esse carro você consegue essa mulher. E aí a rapaziada que não tem condição e nunca vai ter, fica aquela coisa, então eu nunca terei uma mulher dessa. E por sua vez mulheres dizem, já que é desse jeito, eu quero um cara com esse carro. Irmãos queridos, o ídolo do seu coração é o que governa o seu comportamento. Olha para a forma como você tem vivido. Vê se você é esse cara que fica falando que quer mudar o mundo para todo mundo. Todo mundo que te conhece fala, rapaz, sou eu um revolucionário, mas você não arruma a cama do seu quarto? Que revolucionário fraquinho é esse? Faz estupidez a tua mãe e diz que me ama? Não, eu tenho um compromisso com os pobres. Eles lá, eu aqui. E que compromisso é esse com os pobres? Que é isso? Preste atenção, meu querido. Olha para a forma como você tem vivido e você vai descobrir o ídolo que governa o seu coração. Depois que Jesus falou para aquele jovem, vende tudo. Ah, meu irmão, o ídolo apareceu. Tá louco, rapaz? Você trabalhou nesse negócio? Vai dar para os pobres ainda? Que isso? Ele falou para você o que mais? Ah, ídolo. Ele falou para mim que eu vou ter um tesouro no céu. Sai fora, vai trocar o tesouro da terra pelo tesouro do céu? Poxa, esse jovem nunca leu a história de Moisés. Moisés, por olhar para o galardão que estava reservado, ele abriu mão da glória do Egito. Se você não está preparado para morrer, a tua vida é medíocre. Eu tenho aprendido, irmãos, nesses 17 anos como pastor, que eu tenho que preparar as pessoas para morrer. Ai, pastor, que coisa chata. Vou bater até que não é madeira, mas vou dar umas 3 batidas aqui do lado. Ah, sabe onde é que eu aprendi isso? Uma ovelha minha, 33 anos, ficou com leucemia. Foi para o hospital, ficou só 12 dias internada, faleceu. Mas no 5º dia, eu fiquei no hospital o tempo todo com ela. No 5º dia, eu entrei para conversar sozinho com ela. Sabe o que ela falou para mim? Pastor, eu quero agradecer ao Senhor. Muitas coisas que o Senhor me ensinou nesse tempo, não faziam sentido, mas agora fazem, que eu estou aqui. Agora faz. E me agradeceu. Eu não sabia que era a minha última conversa com ela. Eu preparei aquela menina para encontrar com o Deus que a ama com amor eterno. Se você vive com essa visão correta, a sua vida é diferente. A relação com os pais é diferente. O mundo, a sua relação com a escolha da sua profissão. Quantos de vocês, eu sei que por força até dos pais, estão cursando algumas coisas visando grana? Porque muitos dos pais aqui passaram situações difíceis. Eu reconheço, irmãos, falta de dinheiro é complicado. Mas a vocação, eu não vejo ninguém vibrando quando fala, minha filha passou pedagogia, vamos dar um churrasco. Meu filho, pastor, deixa eu te contar, passou para filosofia. Minha filha vai ser professora de criança. Ou então alguém falando, pastor, eu estou emocionado, meu filho vai ser pastor. Olha, toda uma alegria, agora que todo mundo vai falar mal dele mesmo, igual a gente fazia lá em casa, uma acabar na hora do almoço. Você ouviu o que ele falou hoje? Que absurdo, né? Meu querido e amado irmão, qual é o ídolo que está governando esse coraçãozinho aí? Olha para o lado de fora e vê. Você escolheu a profissão,
motivado pela glória de Deus e pelo teu chamado ou por causa dos cifrões? Eu queria uma coisa que desse dinheiro, pastor. Vender droga? Cocaína? Vender arma no Oriente Médio? Posso te dar um monte de sugestão, depois da reunião a gente conversa. Tiro aí uns 5 minutos para te dar algumas orientações. Meu amado, doa a sua vida naquilo que Deus te chamou. E um monte de gente não vai te entender mesmo não, e tem que entender coisa nenhuma. Daqui a pouco quem não te entendeu vai morrer. Fica tranquilo, tem gente que vai morrer, vai morrendo. Não, meu tio vai ficar arrasado. O que a minha avó vai dizer? Tua avó vai morrer. Não vai te dizer agora, mas daqui a pouco partiu. E por que todo mundo pode errar e você não pode? E muitos de vocês vão quebrar a cara na vida antes de acertar. A vida é assim. Não, vai dar tudo certo. Faz isso aqui. Nada, a vida não é assim. A vida é Deus no governo. Às vezes estava lá Neemias, desfrutando, lá no palácio, uma vidinha tranquila. Daqui a pouco o Espírito visitou e ele teve que ir lá construir um muro, um chamado especial. Acontece isso. É assim que é a vida. É assim que é. Jesus fez aquele menino mostrar o que tinha no coração dele com a palavra dele. Eu falei 3 coisas para vocês, irmãos. E não vou falar as outras 3. Porque eu já acho que já tem coisa suficiente aqui para você. Em primeiro lugar, Jesus quis saber o que aquele jovem achava dele, com a colocação que ele fez. Bom só é Deus. Aquele jovem não manifestou outra palavra, então significa que Jesus não era Deus para ele. Segundo lugar, eu verifiquei com vocês que ele falou sobre a lei. A lei é para revelar o quanto você é pecador. Antes de dizer para você o que você tem que fazer, a Bíblia quer que você chegue à consciência: eu sou pecador. Porque só um pecador legítimo é capaz de clamar por um Salvador. Agora, quando o pecador estufa o peito e diz: eu sou bom, aí Jesus te dá um golpe de misericórdia, dizendo: se você é bom, vende tudo que você tem, faz isso. E aí, irmão, não tem jeito. O texto diz que por ser alguém riquíssimo, ele se afasta de Cristo. Arrogantes não ficam na presença de Deus, só pessoas humildes. Eu peço ao Espírito Santo que nos humilhe nessa noite. As outras 3 coisas eu não falo, criando aquele clima. Então chama ele outra vez. Estou sem agenda, irmãos. Já tem que pregar em mais um lugar até o final do ano. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aqui está um povo que se chama pelo teu nome. Aqui estão pessoas que ouviram a tua palavra. Por favor, o que aquele jovem fez, eu não quero que eles façam. Eu não quero, ó Deus, que eles vão embora. Eu quero que eles reconheçam que são pecadores e carecem da tua misericórdia, da tua graça. Livra-os, ó Deus, de acharem que são suficientemente bons para serem aceitos, quando na verdade nós só somos aceitos porque o Senhor nos cobre com a tua justiça, com a tua graça, nos esconde atrás da tua cruz. Por isso, nós somos salvos e filhos em Cristo. Senhor, abençoa-nos, em nome de Jesus, amém.